Alô, som. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma vez vamos dar início aos nossos estudos, como de hábito, toda quarta-feira, como o fazemos. Lembrando que na próxima quarta-feira nós teremos um estudo especial, diferente. Claro que eu não vou contar o que é, para poder aguçar a curiosidade e vocês virem. Dizem que vai estar muito especial na próxima quarta-feira. Aí, quem ficar curioso, venha para saber, tá certo? Bom, vamos lá então. Vamos fazer a nossa prece para a gente se preparar e depois vamos para o nosso estudo. A doutrina espírita, nos seus três aspectos, filosófico, científico e religioso, nos proporciona inúmeras possibilidades do conhecimento que acaba estimulando o autoconhecimento, como os aspectos científicos que nos fazem compreender vários sentidos da existência humana dentro de uma base racional e, sobretudo, o seu aspecto religioso, trazendo Jesus como a maior referência para todos nós. Entretanto, destacamos que a doutrina espírita traz-nos a consolação como a grande referência para todos nós. É a doutrina que nos consola, que nos acolhe pelos seus princípios básicos, nos estimula a termos prazer de viver. Porque é a doutrina que nos esclarece, que nos explica que, embora a saudade daqueles que partiram, embora a dor temporária da separação, em algum momento haverá o reencontro. Todos aqueles que se foram, em dado momento, quando nós também formos, nos encontraremos com aqueles que amamos e que estão conectados conosco para a eternidade. Nos consola porque para nós a morte não tem a característica de final, de término, de nada. A morte tem apenas a característica de transição, de mudança. E isto também nos consola profundamente, porque fechamos os olhos na dimensão física para em seguida abri-los na dimensão espiritual e constatarmos por nós mesmos que a vida prossegue inalterada, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, exatamente como éramos quando no corpo físico. A doutrina espírita nos consola porque nos esclarece, nos explica, nos traz a informação da possibilidade da comunicação com aqueles que já se foram, através das cartas consoladoras, da mediunidade psicofônica ou de qualquer outro tipo de mediunidade. Os entes que partiram podem, através dos intermediários, os médiuns, nos trazer recados sobre onde estão e como estão. A doutrina espírita continua nos trazendo a consolação
porque nos traz a informação do processo reencarnatório. Reencarnaremos quantas vezes forem necessárias, até que atinjamos a condição de espíritos sublimados, perfeitos, e aí sim, somente aí, não precisaremos mais voltar ao corpo. E esta ideia da reencarnação derruba a ideia do inferno eterno, derruba a ideia do purgatório. Ainda que tenhamos errado, ainda que tenhamos tropeçado, as leis de Deus, dentro da sua misericórdia, nos possibilita o ir e vir, o reencarnar e desencarnar, até quando for necessário para a nossa evolução. E por fim, a doutrina espírita é consoladora porque fala de Deus, no sentido de um Pai misericordioso que ama os seus filhos. Embora o próprio Jesus já tenha ressaltado na sua passagem pela terra a misericórdia e a bondade do Criador, a doutrina espírita explica-nos com riqueza de detalhes essa existência de Deus, a perfeição das suas leis e o quanto, de fato, Deus nos ama e, como Criador de todas as coisas, cuida amoravelmente de todos nós. Abençoada seja a doutrina espírita, abençoado seja Jesus, que nos permitiu o contato com esta doutrina libertadora, que possamos nós sabermos valorizar tanta informação, tanta consolação e, a partir daí, fazer valer a pena a nossa existência. Que assim seja. Bom, agora no mês de abril de 2025, para sermos mais exatos, no dia 18 de abril de 2025, o Livro dos Espíritos completa 168 anos. A doutrina espírita traz 5 obras basilares e mais a Revista Espírita, que são aí as obras obrigatórias para todos nós que ostentamos o rótulo, a condição de espíritas. Todavia, o Livro dos Espíritos tem uma importância maior. O Livro dos Espíritos tem um significado mais relevante, porque é justamente a obra basilar. Em cima, com base no Livro dos Espíritos, se desenvolveu todas as pesquisas de Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, em torno desta nova ciência, desta nova filosofia chamada Espiritismo. E na noite de hoje, com a proximidade do aniversário de lançamento do Livro dos Espíritos, o nosso desejo principal é mostrar o quanto o Livro dos Espíritos continua atual. A nossa intenção é pensarmos a respeito da atualidade de um livro que foi escrito em 1857. Então, há algumas perguntas, algumas dúvidas muito recorrentes que surgem dentro do movimento espírita, fora do movimento espírita, perguntas que muitas vezes denotam uma curiosidade, outras vezes trazem um cunho pessoal, tantas outras vezes trazem a relevância na pergunta, porque diz respeito à evolução da própria sociedade. E é o que nós faremos hoje. Nós vamos aqui jogar no telão, eu vou pedir para a Márcia jogar, o primeiro slide, que nós temos aqui 3 perguntas.
que são recorrentes para mostrarmos o quanto o Livro dos Espíritos consegue respondê-las, embora tenha se passado 168 anos do seu lançamento. Quem nunca perguntou, será mesmo que Deus existe? Será que Deus existe? E Allan Kardec, de uma forma extremamente sábia, iria dedicar-se justamente a essa questão na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, indagando o que é Deus. Observemos que Allan Kardec, com toda a sua maestria, com toda a sua sabedoria, com toda a sua intelectualidade, faz a pergunta usando o termo correto, não quem é Deus, porque na pergunta quem é Deus, poderia haver uma associação da divindade, do Criador com os seres humanos. O que é Deus? Diferenciando totalmente o Criador das criaturas. E então, os Espíritos respondem de forma objetiva: Deus é a inteligência suprema, Criador de todas as coisas. Então, logo na primeira pergunta, Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema. E aí nós temos uma ideia um pouco mais sólida sobre Deus. Não podemos considerar que o universo surgiu de uma explosão, como o Big Bang, como se é dito. Uma das teorias é a grande explosão do Big Bang. Ainda que seja, mas por detrás, a perfeição de Deus. Falamos outro dia aqui, e peço licença para repetir, porque o tema nos permite isso, que nós observamos a presença de Deus como Criador de todas as coisas, como inteligência suprema, quando entendemos, por exemplo, que o universo, as galáxias, os planetas, todo o funcionamento da criação divina mantém-se dentro de um equilíbrio inquestionável. Observemos que se a Terra, e aqui eu peço licença para repetir o exemplo, se a Terra estivesse distante do Sol, apenas estivesse numa distância 10% menor em relação ao Sol, nós teríamos uma grande dificuldade de vida na Terra, porque provavelmente o frio nos mataria a todos. Mas se a Terra tivesse uma variação de 10% mais próxima do Sol, a vida também seria muito difícil aqui na Terra, porque teríamos um calor insuportável. Quando pegamos o movimento de rotação terrestre e imaginamos que esse movimento de rotação fosse 10% mais rápido, nós teríamos ventos de 300, 400 quilômetros por hora, inviabilizando a vida na Terra. Todavia, se o movimento de rotação terrestre fosse 10% mais lento, nós estaríamos expostos por muito mais tempo ao Sol, num calor de 50, 60 graus, inviabilizando a vida na Terra. Se esse movimento de rotação também tivesse essa diferença de 10% para menos, seríamos expostos a noites longas e isso inviabilizaria a vida na Terra. Sintetizando, existe uma precisão da distância da Terra em relação ao Sol, como também em relação à Lua, como também em relação aos demais planetas, provando a inteligência do Criador por detrás de todas as coisas. Mas Allan Kardec não se conformou com essa resposta. Ele iria além. Depois de perguntar na pergunta número 1 o que é Deus, ele voltaria a questionar na pergunta número 4. E aí Allan Kardec é perfeito no seu questionamento. Como podemos provar que Deus existe? Porque nós somos informados que Deus existe.
que Ele é a inteligência suprema, que Ele é a causa primária de todas as coisas. Ok. E como nós podemos provar que isto é verdade? É o que o codificador pergunta na questão número 4, na qual os espíritos irão responder. Num axioma que aplicais às vossas ciências, observai, todo efeito tem uma causa. O que não tiver como causa o homem, a vossa razão vos responderá. Se todo efeito tem uma causa, e todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, obviamente, quando observamos o funcionamento do corpo humano, quando observamos o cérebro humano, quando observamos o instinto dos animais, e nada disso é uma criação dos homens, nós só poderemos concluir que é uma criação divina. E é uma criação divina porque o efeito é inteligente. No reino dos animais, por exemplo, um João de Barro sempre saberá como construir a sua casa, com a porta da casa virada para o lado contrário, de onde virão as tempestades daquele ano, porque por instinto ele sabe de onde virão as piores tempestades daquele ano. E o instinto dos animais é uma prova irrefutável da inteligência, da presença de Deus. Será que existe vida em outros planetas? Se existe vida, por que não detectamos até hoje vida inteligente no universo? Também uma pergunta recorrente, também uma pergunta que os cientistas, os pesquisadores, os seres humanos de uma forma geral o fazem com frequência. Será que existe vida fora da Terra? E aí a gente vai se lembrar do livro Cartas de uma Morta, da mãe de Chico Xavier, quando ela narra uma visita que fez ao planeta Marte. E nós estamos falando, não é de qualquer espírito, nós estamos falando da mãe de Chico Xavier. E não estamos falando de qualquer médium, porque o médium que deu passividade para ela escrever o livro foi o próprio Chico Xavier. E ela faz referências da vida em Marte, inclusive das características dos seres que lá habitavam Marte. Mas não é só isso. Aí nós voltamos para o livro dos Espíritos. Agora, na pergunta 55. Todos os globos que circulam pelo espaço são habitados? Resposta dos Espíritos: sim, sim. E o homem na Terra está longe de ser o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Pergunta 55. Mas aí nós temos outros questionamentos. Como são esses planetas? Hoje, por exemplo, se sabe que Júpiter é considerado um planeta gasoso, composto principalmente de hidrogênio e hélio. Isso quer dizer que nenhuma nave consegue pousar em Júpiter, porque embora ele tenha um núcleo sólido, toda a sua superfície é gasosa. Nós tivemos essa informação há muito pouco tempo. E aí então, se nós voltarmos no Livro dos Espíritos, agora na pergunta 56, a constituição física dos planetas que circulam no espaço são semelhantes? E os Espíritos respondem: não, elas não são de forma alguma semelhantes. Então hoje nós sabemos que existem planetas que são planetas congelados, existem planetas gasosos, existem planetas maiores, planetas menores. No entanto, na pergunta 56, do Livro dos Espíritos, em 1857, os Espíritos já deram essa informação a Allan Kardec. Isto não é novidade. Continuemos. E se o mundo acabasse hoje, o que seria de nós? Provavelmente
o mundo não acabaria. Porque no mesmo livro dos Espíritos, nós vamos aprender com Allan Kardec e com a orientação dos Espíritos que todos os planetas terão um fim. Existe, inclusive, uma previsão que haverá um tempo em que o planeta Terra deixará de existir. Ele virará poeira cósmica. O que aconteceu com os planetas que Jesus habitou antes de ser Jesus. A história espiritual nos mostra que os planetas que Jesus habitou antes de ser Jesus já não existem mais. Viraram poeira cósmica e formaram outros planetas. Todos os planetas seguem aquele curso evolutivo, planetas primitivos, de provas e expiação, de regeneração, felizes, e quando eles terminam o ciclo, aí sim, o ciclo evolutivo, eles deixam de existir. Então, provavelmente, o mundo vai acabar, mas você não vai estar mais aqui. Não se preocupe, você já deve ter desencarnado quando isso acontecer. Sim, mas e se o mundo acabasse? Vamos imaginar que o mundo acabasse. O que seria de nós? Livro dos Espíritos. Questão 84. Os Espíritos formam um mundo à parte, além daquele que nós vemos? Respostas: sim. Eles formam o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Allan Kardec segue e vai perguntar na questão 85, a questão seguinte: qual dos dois mundos é o mais importante? O mundo espiritual ou o mundo material? E os espíritos respondem: o mundo espiritual, porque ele pré-existe e sobrevive a tudo. Por isso que o mundo espiritual, no próprio livro dos Espíritos, é chamado de mundo normal primitivo. Estamos aqui de passagem, e não é apenas uma expressão, é uma grande verdade. O mundo normal é o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual, dizem os Espíritos Allan Kardec, é o mais importante dos dois mundos. E Kardec, então, conclui agora na pergunta 86. Poderia o mundo material deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso afetasse a vida no mundo espiritual? E os benfeitores respondem: sim, porque eles estão em constante relação. Eles estão em constante relação, mas são independentes. Então, na questão 84, na questão 85 e na questão 86, nós entendemos, sem sombra de dúvida, o que é que poderia acontecer conosco se o mundo acabasse. A rigor, nada, porque nós continuaríamos vivos agora habitando um mundo espiritual. E nós vamos para o segundo slide. É fácil reencarnar? O espírito fica feliz ou apreensivo quando sabe que vai reencarnar? E aí a gente se recorda do livro Nosso Lar, no capítulo 47, quando Dona Laura faz referência à sua reencarnação. Ela está se preparando para a reencarnação e ela se diz estar muito apreensiva. E ela faz uma afirmação muito interessante. Ela diz assim: a reencarnação é uma tentativa de grande importância. E eu chamo a atenção para uma palavra nessa frase. Eu vou repetir. A reencarnação é uma tentativa de grande importância. Inclusive, ela nem usa a palavra grande, ela usa a palavra magna importância, que é a mesma coisa. Então, observemos que não há nenhuma segurança, não existe absolutamente nada que garanta o sucesso da nossa reencarnação. Por mais que nós nos preparemos, por mais que nos esforcemos, por mais que tenhamos, estando no mundo espiritual, o desejo sincero de reencarnar e fazermos tudo muito bem feito, uma vez aqui,
com o esquecimento do que vivemos no mundo espiritual, com a questão da família, com a questão da infância, com a questão da genética, com a questão da influência de situações vividas em outras encarnações. Poderemos, mesmo com as melhores das intenções, fracassar. Qualquer um de nós. E aí então nós voltamos para o Livro dos Espíritos. Agora na pergunta 341. Quando o espírito, na sua incerteza do sucesso da sua reencarnação, ele guarda alguma ansiedade na hora de reencarnar? E os espíritos respondem: uma ansiedade imensa, porque dependendo do bem ou do mal que ele vier a vivenciar na sua encarnação, pode retardar ou avançar na sua própria evolução. Entendemos esta palavra retardar como estacionar. A palavra não está errada, porque a gente diz assim, não, mas o espírito pode estacionar. Se os benfeitores usam a palavra retardar, retardar a gente imagina dar um passo para trás, a gente imagina que o espírito vai piorar. Não é o espírito que piora, mas ele pode piorar a sua situação. É diferente. É como os espíritos que são degradados. Existe um pensamento que diz assim, mas se o espírito estaciona ou evolui, e ele será degradado para um mundo pior, um mundo primitivo, ele não estaria aí regredindo? Em verdade, não. Porque o patrimônio intelectual e moral adquirido pelo espírito continua valendo. O que acontece com ele é que ele vai habitar uma localidade, um espaço, um outro planeta que está numa condição inferior ao planeta que ele habitava, mas ele não regride. É a mesma coisa quando se questiona por que ainda não se descobriu vida fora da Terra. Se os espíritos já disseram a Allan Kardec, em 1857, que os planetas são habitados, por que as sondas enviadas para o espaço nunca descobriram nada? Bom, primeiro, descobriram. A NASA, evidentemente, mantém isso sob sigilo. Existe uma pressão, existe, digamos assim, algumas fofocas neste meio, que em breve tempo a NASA vai revelar tudo o que ela sabe sobre os extraterrestres. Ore, por que ainda não revelou? Pois bem, se a NASA revelar tudo o que sabe sobre a existência de seres extraterrestres, será o fim de muitas religiões. Inclusive, esta informação, uma vez comprovada, coloca em xeque algum conteúdo que se encontra na Bíblia. E aí vocês podem imaginar o problema que nós teremos entre os religiosos aqui na Terra. Porque quando eles foram à Lua, eles encontraram seres lá. Eles encontraram seres extraterrestres vivendo lá. Por que não se faz mais pesquisas na Lua? Por que o homem foi à Lua num período em que a tecnologia era muito menos avançada? E aqui abrimos um parênteses para considerar que muitas pessoas consideram que o homem não foi à Lua, que aquilo não passou de uma encenação promovida pelos Estados Unidos. Ok, é uma teoria que nós respeitamos, mas considerando a outra teoria que o homem tenha ido à Lua, lá eles encontraram seres que, digamos assim, usando uma expressão bem vulgar, que botaram eles para correr. E tipo assim, não volte mais aqui não, que vocês vão ter problema. Quando se fala em vida em outros planetas, e aí vem o segundo problema, usa-se como referência a vida na Terra. E esse é o grande erro. Por exemplo, parte-se de um princípio que se determinado planeta não tiver água, é porque ali não tem vida. E quem foi que disse que o modus operandi desses planetas são semelhantes à Terra?
mesmo porque nós sabemos que a constituição física, o corpo físico de muitos seres encarnados é tão sutil que para nós seriam os espíritos desencarnados. Isto significa que nenhuma sonda vai detectar. Existe vida, eles estão ali, mas como o corpo físico é mais sutil, não é captado pelas sondas que ali visitam estes planetas. Seguindo em frente. Quando eu morrer, ficarei junto da minha família consanguínea? Continuaremos juntos do lado de lá? Pois muito bem. Na pergunta 87, Allan Kardec pergunta onde vivem os espíritos? E os benfeitores respondem que os espíritos habitam o espaço, os espíritos habitam as regiões as mais variadas, porque Allan Kardec quer perguntar nessa indagação, sendo fiel à pergunta de Kardec, ele indaga se os espíritos habitam um local circunscrito. E eles então respondem: os espíritos estão em toda parte. Os espíritos habitam o infinito. Eles estão por aí. No entanto, final da resposta da pergunta 87. Nem todos os espíritos vão em toda parte. Existem algumas regiões que são impedidas, proibidas para os espíritos menos avançados. Questão 87. Responde a pergunta. Ora, a depender da evolução do espírito X, ele não poderá estar em companhia do espírito Y. E um exemplo que já foi aqui citado muitas vezes, que nós podemos acrescentar, é o próprio André Luiz, que quando desencarnou, já haviam desencarnado na sua família 2 irmãs, o seu pai e a sua mãe. E é curioso pensarmos que André Luiz ficou cerca de 10 anos no umbral, sem tomar contato com nenhum dos entes queridos. Justamente porque as irmãs ainda estavam presas a processos obsessivos aqui na Terra, o seu pai estava numa região umbralina pior que a dele, e a sua mãe estava numa dimensão superior a qual ele não tinha acesso. Inclusive, não só não tinha acesso, como não a percebia. Porque enquanto ele sofria no umbral, a sua mãe foi visitá-lo e ele não a viu. O que não é nada estranho, porque quando você lê o livro Voltei, que é do espírito irmão Jacó, que foi um espírita, presidente de centro espírita, doutrinador, quando ele desencarnou, ele teve a possibilidade de assistir o seu velório. O livro Voltei é um livro muito antigo, mas é um livro muito bom. Psicografia de Chico Xavier. Ele chega um momento que ele está perto do seu caixão, o corpo está no caixão, ele está olhando. Chega 2 obsessores, um de cada lado. Aí um olha para o caixão e diz assim: você viu? É o irmão Jacó que morreu. Ele disse: é mesmo? Rapaz, eu daria tudo para saber onde ele está agora. E ele estava do lado. Mas como estava num padrão vibratório diferente, não havia percepção dos outros espíritos. Por isso que muitas vezes o espírito precisa do médium. Porque uma vez o médium dando passividade, através dos olhos do médium, incorporado no médium, ele consegue perceber algumas situações que não incorporado ele não consegue perceber. Ora, mas não tem os benfeitores lá do lado de lá? Pois é, eles não só não têm acesso, mas como estão em frequências vibratórias diferentes, não são percebidos. Ah, mas André Luiz, quando ele vai com as equipes lá nas regiões umbralinas, eles se disfarçam, eles se camuflam. Por quê? Porque para descer em determinadas regiões, eles precisam adensar, esta é a palavra, eles precisam adensar o corpo espiritual. E aí eles seriam percebidos vibratoriamente. Então eles se camuflam para não serem reconhecidos como uma equipe de resgate.
Muito bem. Como fazer quando a tentação é irresistível? Como fazer quando a tentação é irresistível? Depois a pergunta continua, mas aqui tá bom. Depois a gente vai para o terceiro slide. O que fazer? Não tem hora que a gente tenha certeza que a tentação é irresistível? Sim ou não? Não tem hora que você diz assim, eu não devia fazer, mas eu estou com a vontade que não dá para aguentar. E aí ainda há pessoas que vão usar uma outra justificativa. A carne é fraca. Não é? E precisamos dizer que a carne não é forte nem fraca. É neutra. O que é forte ou fraco é o espírito. Vocês concordam? Mas isso também o livro dos Espíritos já disse. Lá na pergunta 645. Pergunta Allan Kardec. Quando um homem está mergulhado numa atmosfera de vícios, o mal não se torna para ele um arrastamento irresistível? O que eles respondem a Kardec? Arrastamento, sim. Irresistível? Não. Porque se você reencarnasse com uma prova na qual você não daria conta de vencer, Deus teria errado. Deus teria errado. Se você não dá conta, é porque você não fez todo o esforço que você podia fazer. Se você não dá conta, talvez seja porque você está fazendo o corpo mole, mas conta você precisa dar. Porque se você veio com essa prova, é porque Deus sabia que você poderia suportar. Ok? Vamos para o último slide. Nas situações ou experiências difíceis que vivemos na Terra, há sempre uma programação ou um karma? Sim, sim e não. Sim e não. E aí nós vamos recorrer a duas perguntas do Livro dos Espíritos. Primeiro, a pergunta 843. O homem tem livre arbítrio dos seus atos? Resposta: se o homem tem liberdade de pensar, ele também tem liberdade de agir. Se o homem não tivesse livre-arbítrio, ele seria uma máquina. Então, nessa resposta, nós entendemos que o livre-arbítrio é sagrado, que todos nós temos um livre-arbítrio. É claro, como foi dito na live de domingo, quando no tratamento do Dr. Klaus, nós precisamos lembrar que o nosso livre-arbítrio, ele é conspurcado, ele sofre limitações à medida que nos conhecemos de forma rasa. Em outras palavras, quanto mais desenvolvemos o autoconhecimento, maior o nosso livre-arbítrio. Quanto menos desenvolvemos o autoconhecimento, menor o nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque nós estamos sujeitos às influências do nosso inconsciente. Tanto o inconsciente dos traumas registrados no desenvolvimento psicossexual abordado por Freud, como nas nossas lembranças dos nossos traumas no inconsciente espiritual, trazido por Allan Kardec. Ou seja, quando eu não tenho um nível profundo de autoconhecimento, eu estou acreditando que a minha decisão, ela é consciente, ela é real, e na verdade ela não é, porque eu estou sofrendo a influência de um processo inconsciente que eu não conheço. Então, assim, nós temos o livre-arbítrio, mas ele é maior ou menor a depender do nosso nível consciencial, explicando a questão 843. Mas lá na pergunta 851, quando Kardec pergunta sobre a questão do karma, eles respondem: o espírito sempre escolhe as suas provas. Existe uma programação, já que o espírito escolheu a prova antes de reencarnar. Porque a pessoa diz assim: não, mas o que está acontecendo comigo não é uma escolha minha. Eu estou com uma doença que eu não escolhi ter essa doença.
Eu estou com um problema grave no pulmão, eu não consigo respirar, e eu nunca coloquei um cigarro na minha boca. Então isso não é fruto do meu livre-arbítrio. Eu nunca escolhi fumar para ter um problema no pulmão. Pois é, você não escolheu agora, mas o processo já vem de uma escolha. Sempre é o livre-arbítrio. O que você vive hoje, que aparentemente não é consequência do seu livre-arbítrio, é uma escolha que você fez antes de reencarnar, ou é uma situação que você atraiu pelo que você fez de forma equivocada e agora vive a experiência kármica. Normalmente, a provação é quando você escolhe, é quando você está consciente, quando você sabe o que vai passar. O karma está relacionado a situações dolorosas na qual você não tinha muita escolha. Você vai e pronto, acabou, mesmo você não querendo ir. Ok? Próxima pergunta. Podemos ou não podemos, afinal de contas, ser felizes na Terra? Muito bem, todo mundo quer saber isso. Isso já foi uma questão respondida. Agora, na 920, o homem pode usufruir de uma felicidade completa na Terra? Pergunta Allan Kardec. Não. Resposta, não. Porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Primeira parte da resposta. O homem pode usufruir de uma felicidade completa na Terra? Não, porque a vida lhe foi dada como prova e expiação. Vírgula. Vírgula. Mas cabe ao homem abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Em outras palavras, nós temos a possibilidade clara de uma felicidade relativa. Essa ideia de felicidade permanente é uma ilusão. O que nós podemos conseguir ter na Terra, todos nós, sem exceção, são os momentos de felicidade que nós podemos usufruir, para logo mais vir um momento menos feliz. E quando falamos do momento menos feliz, ainda assim há uma subjetividade, porque um momento menos feliz pode ser entendido como um aprendizado, pode ser atendido como uma lição preciosa. E aquilo que seria menos feliz acaba sendo bom também. Por quê? Porque eu estou aprendendo e eu estou crescendo com aquilo. Então fica bem claro. E aí Allan Kardec vai desenvolvendo outras perguntas sobre felicidade. Penúltima, como dar conta da vida? Como não perder a encarnação? Vocês concordam que essa pergunta é muito importante? Pô, é o que a gente quer saber, cara. Isso aqui, essa pergunta aqui, é tudo o que a gente quer saber. Pois é, mas também Kardec já perguntou isso. Agora, na questão 919. Como, na nossa encarnação, como termos uma eficiência na encarnação e resistirmos às tentações do mal? Resposta dos Espíritos, um sábio da antiguidade já vos disse. O que o sábio disse? Conhece a ti mesmo. Exatamente. Não satisfeito, Allan Kardec vai além, na 919A, e diz assim, não, nós entendemos, a explicação é muito oportuna, nós entendemos que esse é o caminho, mas na prática, como é que a gente faz isso? Aí, é Santo Agostinho que responde, fazei como eu fazia quando eu estava na Terra, toda vez que eu ia dormir, eu passava o meu dia limpo, e se ali eu detectava que tinha feito alguma coisa errada, no dia seguinte eu assumi o compromisso de não mais cometer aquele erro. 919 e 919A. E por último, a última pergunta, se eu errei muito, e agora, o que eu posso fazer? Só esperar as consequências? Não, porque lá na pergunta número 1000, Allan Kardec pergunta, existe como, nesta vida, nós repararmos os erros que cometemos? Podemos, nesta vida, já irmos melhorando? Resposta, sim. Justamente reparando os erros. Então, na resposta da pergunta 1000, o que a gente entende? Que mesmo que você errou bastante, mesmo que você tropeçou bastante, você pode corrigir os seus erros de uma forma ou de outra. E aí nós temos esta consolação que é a nossa doutrina espírita.
extremamente consoladora. O que nós precisamos, depois desse apanhado do Livro dos Espíritos, é termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E aí eu vou encerrar lembrando uma história verídica muito interessante de uma jovem americana nascida nos Estados Unidos que perdeu seu pai, uma doença grave, ela perdeu seu pai. E na dificuldade de vencer o seu luto, ela fez de conta que seu pai estava vivo. E utilizando o antigo número de WhatsApp do seu pai, ela continuou mandando mensagem para ele. Papai, hoje o meu dia foi muito bom. Papai, hoje eu terminei com o meu namorado. Papai, hoje eu arrumei um outro namorado. Como é que você está? E ela continuou mandando mensagens para o seu pai morto, por não dar conta de lidar com a perda do pai. Algum tempo depois, cerca de 2 anos depois, ela começou a receber resposta. Olá, como você está? Que bom que você está com um bom namorado. Que bom que você está feliz. E ela começou a receber respostas do suposto pai. 3 anos depois, a pessoa do outro lado da linha disse assim: eu gostaria de lhe dizer que eu não sou seu pai. O seu pai realmente morreu. Mas quando você começou a mandar mensagens para mim, eu havia acabado de perder a minha filha num acidente de carro. E seria insuportável a partida da minha filha para mim. Mas como você me mandou mensagens e continuou mandando, eu resolvi fazer de conta que você era minha filha. Enquanto você fazia de conta que eu era seu pai, eu fazia de conta que você era minha filha. E por conta disso eu não me matei. E por conta disso eu continuo vivo. E tempos depois eles se encontraram e se tornaram grandes amigos, como pai e filho. Então, quando nós temos olhos de ver, a vida sempre traz lições preciosas. Comemoremos os 168 anos do Livro dos Espíritos, porque a gente tira dali muita coisa boa que ajuda a nossa vida a ser melhor. Que Jesus, que Allan Kardec, nos abençoe agora e sempre. Muita paz. Até a próxima.